Já falei sobre a posição que a seleção brasileira tem mais opções, mas qual será a função que Ancelotti tem menos jogadores à disposição? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, vou passar aqui por algumas posições que muitas pessoas veem como carentes, mas às vezes se a gente pegar mesmo as opções, nem são tanto assim. Aqui acho que eu separei 5 delas dentro de campo e a última vai ser a que eu vejo que a gente tem menos opções, ainda que uma delas seja muito boa. Então bora lá. Primeiro, lateral esquerdo. Eu vejo muita gente falando, pô, o Brasil não tem lateral esquerdo. Eu concordo até certo ponto. Se você pegar em termos de qualidade, a gente não tem um lateral muito assim, que unânime, né, pra gente falar assim a palavra. O último titular com o Carlo Ancelotti foi o Alex Sandro. Beleza, um jogador de confiança, que tem experiência, mas não é ainda um cara de alto nível pra gente bater de frente com grandes seleções. Eu entendo esse ponto, mas o meu ponto aqui eu acho que vai ser mais em termos de número de opções que a gente tem para a posição do que em si um só ser muito bom ou não. Mas, enfim, para a lateral esquerda, por mais que a gente não tenha um muito acima, a gente tem vários jogadores que entram mais ou menos no mesmo bolo. Aí, além do Alex Sandro, eu separei aqui vários nomes. Carlos Augusto, da Inter de Milão, Caio Henrique, do Mônaco, Renan Lodge, do Al Hilal, Guilherme Arana, do Atlético, Alex Telles, do Botafogo, Douglas Santos, do Zenit, Abner, do Lyon e Luciano Juba, do Bahia. Então, assim, beleza, você vai citar que, pô, o Telles não vive boa fase, o Arana também não, nenhum desses é muito bom. Ok, mas assim, a gente tem um número, assim, de jogadores, pelo menos, que estão ali no radar. Ainda tem o Beraldo, um jovem promissor que já foi utilizado pelo Ancelotti por ali, que pode fazer muito bem essa função sendo um cara mais defensivo. E eu vejo Alex Sandro, Carlos Augusto, Caio Henrique, Renan Lodge como opções, assim, muito honestas para uma seleção brasileira, assim, não me convencem a ponto, assim, é porque, assim, também, lateral esquerda, se você pegar no futebol mundial, você não vai citar vários grandes jogadores, é uma posição mais carente no mundo mesmo, então é natural que o Brasil também esteja um pouco abaixo nesse nível, vão ser raríssimas as exceções, Davis, Nuno Mendes, o Baldé do Barcelona, o próprio Real Madrid tem tido dificuldade para achar um lateral esquerdo, assim, muito bom, como era o Marcelo, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguém assim de cabeça. São caras assim, você vai falar, por exemplo, do Cucurella, que tecnicamente nem é tão bom e hoje você já pode colocar ele num top 10 aí de laterais esquerdos do mundo. Então é uma posição mais carente no mundo todo, por isso ela fica mais abaixo aqui na minha lista. Outra posição que eu vejo muita gente falar também é de segundo volante, mas talvez a de primeiro. Vou englobar aqui primeiro e segundo volantes, tá? Que eu acho que tem uma questão em relação a isso, que eu já cansei de falar aqui quem acompanha o canal, em termos de características de a gente ter um camisa 8 de jogo mais curto, jogo mais apoiado, de tabela, que joga um pouco mais curto. A gente tem o cara mais próximo disso, ao meu ver, é o Paquetá. Só que o Paquetá, infelizmente, a gente não pôde contar com ele nos últimos 1 ano e meio, 1 ano. Quem sabe agora que ele foi inocentado, ele volte a recuperar o futebol e se apresente como essa ótima opção para a seleção brasileira. Depois eu vou até fazer um vídeo separado do Paquetá. Mas em termos de número, de quantidade, cara, a gente tem muitos. Para primeiro volante, Casemiro, Andrei, Bruno Guimarães. Então, primeiro volante, até se você pegar em termos de números, não tem tantos assim. Acho que a gente vai citar esses 4 aqui, alguns um pouco mais abaixo, Danilo, Vinícius Souza, Gregory, que são caras assim, acho que já um pouco nível um pouco mais abaixo. Segundo volante, então, a gente tem a rodo, o próprio Bruno Guimarães, Ederson, Gerson, o Andrei também pode fazer, o Andrés Pereira, o Joelinton, o João Gomes. Mais uma vez, podem não ser jogadores, tirando aqui o Bruno, talvez, que já tá nesse top 10 aí há um pouco mais tempo, você não vai ter grandes jogadores nessa posição, ok, mas você tem muitas opções, então também descarto essa aqui. Aí a gente vai entrar aqui numa também que muita gente fala que é de centroavante. De fato, o centroavante foi uma posição muito carente para a seleção brasileira durante todo esse ciclo, principalmente porque os últimos 3 convocados da última Copa do Mundo, que foram Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro, eles não conseguiram entregar aquilo que a gente esperava, seja por lesão, acho que muito impactados por lesões, os três sofreram graves lesões, ficaram afastados por muito tempo, e agora, quem sabe, a gente possa contar com algum deles no próximo ano. E nem acho que o Gabriel Jesus seja um camisa 9 em si, vejo ele mais como segundo atacante, mas enfim, o fato é que a gente teve essa carência e nenhum surgiu. A gente teve o Endrick surgindo, aí ele vai para o Real Madrid, perde espaço, mas também muito jovem, e também foi mais no último ano, mas só que assim, eu acho que agora a gente está resolvendo um pouco esse problema, porque a gente tem o João Pedro, que está surgindo no Chelsea como uma grande esperança para a seleção brasileira, tá? Eu acho que ele pode ser um cara muito importante agora para a partir da próxima convocação, tendo mais minutos, jogando num time maior e melhor,
Não que ele não pudesse ter sido convocado antes e como foi, merecidamente, você pode discutir ali, eu até discutia ele com o Endrick em determinado ponto, eu ainda acho o Endrick mais jogador, mas o João Pedro é uma ótima aposta para a seleção, tem o próprio Endrick que eu já falei, e tem outros caras que vêm jogando muito bem nos últimos meses, Evanilson, Igor Jesus, o próprio Caio Jorge que está surgindo agora, ainda é um nome muito novo, claro, para ser titular de uma seleção difícil, mas tá ali no radar, Marcos Leonardo, e aí a gente ainda torce para essa esperança aqui de que Pedro, Richarlison e Gabriel Jesus retornem. Posso estar esquecendo algum nome aqui, Yuri Alberto, que também já fez seus golzinhos, mas enfim, é uma safra que a gente tá surgindo ali. João Pedro, Endrick, Evanilson, são bons nomes, Marcos Leonardo, gosto muito deles. E ainda tem, por exemplo, o Matheus Cunha, que pode ser esse falso 9, não é um centroavante, mas pode jogar ali como um segundo atacante, enfim, a gente tem outras alternativas. Lateral direito. Também é uma posição, aqui a gente tem pouquíssimas opções, tá? Não tem nenhuma também de alto nível, mas, por exemplo, lá na lateral esquerda, se você fala 6, 7 nomes mais ou menos ali no radar, na lateral direita eu não consigo pescar tantos assim. Você vai citar, lógico, o Wesley, Wanderson, o Danilo, que ainda é uma opção, por mais que ele tenha virado zagueiro, mas é uma opção para lateral direita, o Dodô, da Fiorentina, e o Ian Couto, lateral direito do Borussia Dortmund. Não tô falando aqui, por exemplo, citei o Danilo, não é que eles merecem ser convocados, mas tá no radar, tá? Então a gente vai ter 5 opções, de fato nenhuma é consolidada, mas a gente tem 2 caras que estão, né, assim, evoluindo, que jogam em times médios para grandes da Europa, Roma e Mônaco, e eu acho que, assim, nesse próximo ano a gente pode ter ainda mais confiança neles. Acho que os dois têm tudo para continuar sendo convocados, até por essa falta de concorrência, né? Acho que é só o Dodô, o Ian Couto tem sido reserva, o Danilo virou zagueiro. Posso estar esquecendo de algum lateral direito aqui? Posso, mas assim, pelo menos no meu radar aqui, é claro que a gente observa outros nomes também, mas nenhum mais ou menos nesse nível aqui. E aí a gente chega na função que eu acho que o Brasil tem menos opções, assim, de alto nível. Antes de falar qual é, se inscreva se você está curtindo esse vídeo aqui para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, não custa nada. A posição que, ao meu ver, hoje é mais carente na seleção brasileira é a de meia, e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Pô, Samuel, e o Neymar? Então, vou começar essa análise pelo Neymar. Beleza, tendo o Neymar saudável, bem, protagonista, esquece. Apaga esse vídeo da memória, daqui 6 meses esse vídeo aqui pode envelhecer mal. A gente tem um meia, tem um Neymar, tem um camisa 10, acabou. Pra mim, aí não tem discussão. Só que o Neymar hoje, cara, infelizmente ainda é cedo pra gente cravar que ele vai estar à disposição. Então, é um jogador que, pô, eu sou fã, assim, dispensa comentários, diferente pra caramba, faz coisas que nenhum outro jogador da seleção brasileira é capaz ainda hoje, tá? Mas precisa estar saudável. Eu gravo esse vídeo no momento que ele vem de 5 jogos seguidos, que é um recorde nos últimos 3 anos pra carreira do Neymar, então vem dando sinais, tem tido atuações cada vez melhores, mas a gente cravar que o Neymar vai estar à disposição do Ancelotti, eu não consigo. Então, e aí você vai pegar um meia com a capacidade do Neymar, não do Neymar, tá? Mas a capacidade, assim, de criar jogadas. Porque se você pegar todas as posições que eu citei aqui, pelo menos a gente tem um nome mais confiável, ou então nomes que estão surgindo em evolução, mas como meia, cara, e aí como meia eu quero falar o seguinte, esse camisa 10 clássico, que vai achar ali a pifada, que vai deixar o centroavante na cara do gol, a gente não tem. Pô, tem outros meias que são bons, que podem fazer parte do elenco, mas para ser titular, por exemplo, Andréas, o Andréas pra mim joga melhor como segundo volante, assim como o Gerson. A gente tem o Anderson Talisca, que é um meia, mas que é um meia muito mais meia atacante do que um meia em si, que vai, que é aquele cara do jogo curto, que vai achar o companheiro em ótimas condições. O Talisca é muito mais um goleador do que esse meia. E aí os únicos hoje que eu consigo pensar é o Matheus Pereira e o Alan Patrick. Só que, ao meu ver, um nível abaixo de uma seleção brasileira. Que eu falo assim, como eu disse, eles podem estar no grupo, mas não para ser titulares. Então assim, você pega todas essas questões, você não tem uma opção, cara, tirando o Neymar. Sabe? É só o Neymar pra ser esse camisa 10. E aí, qual que é a solução então? Se o Neymar não estiver saudável, é fazer o que o Ancelotti fez. Jogar com 4 atacantes, né? Sendo um segundo atacante, o Matheus Cunha, que fez muito bem essa função. Tem o Paquetá, que eu acho que também é um jogador mais de aproximação, de tabela, que infiltra bem na área, não é esse cara do último toque. Rafinha pode jogar por ali, mas também é um cara de infiltração. Rodrigo, beleza, mas também ainda não acho que é esse cara. A gente tem algumas opções para essa posição. Não precisamos jogar com camisa 10, assim,
de todas as maneiras. Podemos jogar com 3 volantes, por exemplo, né? Um volante mais fixo, com o Casemiro da vida, ao lado do Bruno Guimarães e do Gerson, sei lá. Acho que é uma boa opção também. Então, sim, tem soluções, mas eu acho que, infelizmente, meia a gente tem produzido pouquíssimos. E o Neymar nem surge como meia, né? Ele surge mais como um ponta esquerda. E o que me entristece nisso tudo é que, se você pegar as maiores promessas da seleção brasileira, nenhum meia nessa condição. Talvez o Estevão possa atuar por ali, mas hoje, por enquanto, ele ainda é mais um ponta direita do que um meia. E, inclusive, eu fiz um vídeo sobre as maiores promessas da seleção. Fica aqui o convite para você assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.